Obrigado. Podemos começar? Podemos. Boa tarde a todos. Eu sou Theo Vanderloo, eu sou presidente do Conselho Curador da Fundação Nacional da Qualidade. É um prazer estar aqui com vocês. Antes de mais nada, eu queria agradecer aos colegas da FNQ por terem organizado este webinar nesse momento de Covid e também agradecer o nosso presidente executivo, o Ronald Daucha, que vai também liderar depois a conversa. E, finalmente, também os nossos participantes, que é o Cláudio Terra, do Hospital Einstein, ele é o Chief Digital Officer, e o Felipe Casapo, que é o presidente da Eindrich, aqui no Brasil. E o foco hoje vai ser a inovação, né? Sempre, mas também o novo normal, como é que o Covid, o novo normal, vai afetar também sobre o aspecto de inovação, porque muita coisa tem acontecido durante o Covid. Eu acho que a sociedade está mudando bastante, a gente está aprendendo, até esse webinar aqui é um exemplo. Eu, pessoalmente, tenho às vezes a impressão que eu estou trabalhando mais do que antes, porque eu não saio do meu escritório, é uma reunião atrás da outra através do webinar. Eu acho que é até mais eficiente às vezes, né? E também com pessoas que estão fora do Brasil. E, então, realmente é uma época muito diferente e, com certeza, uma parte disso vai continuar mesmo após o Covid. Muito bem, então, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu passo agora a palavra ao Ronald Daucha para ele dar continuidade ao nosso evento. Muito obrigado. Obrigado, Theo, pela introdução. Tudo bem? Fico muito contente em estar aqui hoje no nosso segundo painel. Nosso primeiro foi semana passada com o tema da inovação, com uma representante da TNI, e uma representante da SPI, Sociedade Portuguesa de Inovação, a Sara Medina, e foi um sucesso, tivemos 800 inscritos. Espero que seja bastante proveitoso para vocês também. Esse nosso segundo painel, ele vai tratar de um tema bastante importante, que é o tema, né, da gestão do conhecimento. Né? A gente fala muito de dados, informação, né? Mas como, vamos dizer assim, elementos e atores estáticos. Né? A informação está aqui, o dado está aqui, mas a questão aqui é que nós, né, de que forma nós tratamos, de que forma nós interconectamos, né, e como cooperamos, vamos dizer assim, com essas informações, ainda mais, como o Theo já comentou, na direção, na ida desse novo normal, onde cada vez mais essa gestão de conhecimento vai ser importante e, como ele mesmo falou, a gente não para de trabalhar uma reunião após a outra, mas as pessoas continuam existindo. Como é que nós, nesse ambiente de não estarmos presentes, como nós vamos estar nos interconectando com as informações? Então, esse segundo painel, né, vai contar com o Cláudio Terra e o Felipe, depois vou apresentá-los um pouco mais tarde, antes de começar. Eu queria falar um pouco da FNQ, que está organizando esse webinar de 4 etapas. A FNQ foi, vamos dizer assim, foi concebida por alguns empresários que viram na abertura de mercado, na época de 1990, né, uma necessidade extrema de a gente criar um modelo, um prêmio, que fizesse que as empresas se preocupassem mais com a produtividade, com a competitividade através da qualidade, sem dúvida, já na época, na gestão. Então, em 91, 39 organizações se compuseram, montaram essa fundação, na época chamada de Fundação Prêmio Nacional da Qualidade, e ao longo do tempo ela foi evoluindo até o nome, sigla foi sendo alterado. O importante dizer que hoje ela se chama Fundação Nacional da Qualidade, né? Mas o nosso logo é Gestão para a Transformação. Então, nosso foco, nossa missão hoje é a gestão nas empresas. Então, para isso, né, nós temos hoje concebido um modelo de gestão com 8 fundamentos, estão todos descritos aqui nessa figura de um tangram. Vai desde o compromisso com as partes interessadas, todos são importantes para uma organização, não só os clientes, fornecedores, os colaboradores, a sociedade, pensamento sistêmico. A empresa não é simplesmente uma soma de unidades, né, autônomas, elas têm que se interconectar. A sustentabilidade, a adaptabilidade é super importante, quão flexível nós somos, né?
a orientação para os processos, o tema da liderança RH, e em volta, sem dúvida, o aprendizado e, como o Theo falou, a importância da inovação. E, vamos dizer assim, como foco, sem dúvida, de maior peso, não único, é a geração de valor. Então, esse modelo que está na sua 21ª edição, esse modelo ele contempla uma série de ferramentas interconectadas, muitas conhecidas aí por vocês, eu não vou estar listando essas ferramentas, mas todas essas são utilizadas de uma forma maior ou menor nos diversos fundamentos. E os benefícios do MEG, ao se rodar em uma empresa, numa organização, são, obviamente, qualitativos. Então, como eu falei antes, se desenvolve o pensamento integrado, o aprendizado, a inovação, se tornar cada vez mais flexível, adaptável, né, que nem é necessário nessa fase do Covid agora. O processo decisório é muito mais simples pelo controle que você tem dos dados, das informações, dos processos, e o valor percebido, né, pela sociedade como um todo, ambiental, social, econômico e pelas partes interessadas. E que também é muito importante, né, bastante, é a melhoria do resultado econômico financeiro. Nós temos visto isso em quase todas as empresas que nós aplicamos o MEG, redução dos custos, redução de desperdícios, né, a satisfação dessas partes interessadas que eu mencionei antes, e também né, nessa facilitação do processo decisório, a redução do tempo da tomada de decisão. Essa 21ª edição, como as anteriores, ela nunca é concebida de forma independente aqui no Brasil. Nós, no Brasil, sempre construímos através de um modelo compartilhado. Muitas pessoas, muitas entidades participam e nós também alinhamos, não só nesse momento, mas vamos sempre nos atualizando com outras entidades, algumas citadas aqui, para manter esse modelo cada vez ou sempre atualizado. Bom, isso que eu queria falar da FNQ, depois no final vou falar um pouco dos próximos eventos, mas vamos começar o nosso evento. Eu queria apresentar aqui o Cláudio Terra, né, que é um dos dois convidados. O Cláudio Terra, como já foi dito antes, é o Chief Digital Officer do Hospital Einstein. Ele é um empreendedor, foi o fundador da Terra Fórum, sócio, vocês conhecem com certeza, e trabalha com vários conceitos, né, até do que nós chamamos do 4.0 hoje, mas internet, soluções digitais, inovação, e investe em startups há mais de 20 anos. Então, é um profissional muito envolvido, né, não só na inovação, em soluções, mas no ecossistema, sempre contribuindo, né, para aqueles que se envolvem nessa temática importante, sempre de uma forma muito positiva. E o Felipe Cassapô, ele hoje é presidente dessa associação, Enrich in Brasil. Tanto o Terra como o Felipe vão falar um pouco de suas instituições, das suas empresas que eles trabalham. E o Felipe hoje ele é gerente, né, do Instituto Senai de Inovação em Eletroquímica, né, os ISES, que a gente chama, e presidente do Enrich no Brasil. Ele possui 20 anos de experiência em estratégia, transformações organizacionais e dá várias palestras nessa temática da inovação. Eu tive o privilégio com o Felipe, quando eu estava na Federação das Indústrias do Paraná, fui o presidente do Senai lá, de fundar com ele o C2I, Centro Internacional de Inovação. Então, eu queria passar a palavra aos dois. A ideia aqui é que cada um fale um pouco de sua instituição. Eu vou até sair aqui cada um fale um pouco da sua empresa, da sua instituição e coloque um pouco, né, talvez em duas etapas seguintes, né, qual que é o significado hoje, né, na atual situação, né, de crise, vamos dizer assim, do que a gente chama de impensável, né? O que significa hoje, né, a temática, né, do conhecimento, da inovação, e como é que nós temos que tratar, né, esses elementos daqui para frente na volta, o que a gente chama do novo normal. Todo mundo está super ciente e todo mundo concorda que nada será como antes em vários aspectos. Então, a começar pelo teletrabalho, quem sabe que muitas empresas acabaram adotando, já se conscientizando e muita boa parte das pessoas vão continuar trabalhando em casa, só para dar um exemplo. E depois queria que vocês falassem um pouco também que no futuro poderá haver outras pandemias, né, outras imprevisibilidades. Então, como é que se deve tratar
essa possibilidade no futuro que hajam novas mudanças, novas surpresas. Então, como é que te trabalha também esse planejamento e como é que te desenha, né, um futuro que a gente realmente deseja para a sociedade como um todo. Então, eu passo ao Cláudio, né, essa primeira etapa. Eu peço a todos que façam suas perguntas via o chat já. Eu vou estar junto com a colega Marcela já anotando. E aí, no final, depois do Felipe, nós vamos ter uma meia hora de debate. Obrigado, Cláudio. Um abração. Muito bom. Bom, obrigado aí, Dalcha, pela introdução. Obrigado ao Theo aí também pelo convite. Vai ser um prazer estar aqui com o Kassab, com quem já interagi bastante ao longo dos últimos 20 anos, na verdade. Acho que a primeira vez foi em 2002, por aí, quando eu lancei meu primeiro livro de gestão do conhecimento, lá atrás. E o mais legal é que a gente não envelhece, só fica mais experiente, né? Mas, então, assim, eu vou compartilhar um pouco do que está acontecendo aqui no Hospital Albert Einstein, né? Israelita Albert Einstein. E falando bem dessa temática, né? Conhecimento, inovação, ecossistema, e espero que algumas coisas sejam úteis aqui para a audiência. Sei que é uma audiência muito sofisticada, né? A FNQ, basicamente, a elite empresarial brasileira está associada ao FNQ. No mundo anterior, eu participei de alguns eventos, tive a oportunidade, assim, e agora, pela primeira vez desde que eu estou aqui no hospital, né? Então, vamos lá, eu vou compartilhar uma pequena apresentação que eu fiz aqui. Então, vocês me dão um segundo. Está aqui. Tá. Bom, acho que está todo mundo vendo, né? Bom, conhecimento e inovação dos novos ecossistemas. Essa é a temática. E aí eu acho que eu vou partir de uma lógica, né? Que eu trabalho num hospital que é um hospital de excelência, né? Um hospital aí que vem sendo reconhecido no Brasil e no mundo pela sua excelência, e um hospital que é intenso em conhecimento, produção, enfim, atividade médica, né? Hospitalar e de saúde, ela é muito intensa em conhecimento, né? O Einstein foi reconhecido aí, e todos os anos, nos últimos 5 anos, tem evoluído, né? Ele foi reconhecido pelo Valor, prêmio como 4ª empresa mais inovadora aí do país. E parte de ter chegado até esse momento foi uma trajetória aí de ecossistema, né? Não exclusivamente, né? Mas eu acho que parte da lógica é como é que a gente desde o início, e depois eu vou tentar funilar no Covid agora, né? Como que uma organização que já tem uma reputação própria, como que ela se beneficia e beneficia a sociedade ao atuar de maneira muito mais aberta, muito mais inserida no ecossistema, né? Então, vamos começar pela nossa missão aqui, não exatamente do Einstein, mas pela área de inovação e transformação digital, né? Então, acho que uns 5 anos atrás, a gente estava pensando qual seria a nossa missão da nossa área de inovação. E talvez na época, quando a gente escreveu esse desafio que vocês estão lendo aqui, talvez parecesse até um pouco naive, né? Como assim uma empresa, uma instituição, um hospital, enfim, uma instituição de saúde, mesmo do porte do Einstein, quer fomentar o ecossistema do Brasil, né, para transformar a saúde. E eu acho que essa definição, ela fez muita diferença em tudo que vocês talvez possam ver aqui, em tudo não, mas uma parte do que eu vou estar mostrando, porque isso abriu nossos horizontes, abriu nossas fronteiras, abriu nossos relacionamentos e abriu todos os fluxos de conhecimento, ideias e projetos que a gente pôde fazer. Porque a gente não se limitou ao definir o papel da nossa área de inovação como se fosse uma área voltada especificamente a resolver os problemas do Einstein. Isso abre fronteiras. Foi assim, uma pequena definição que fez mágicas para o nosso trabalho. E aí eu vou começar, porque parte do que venho trabalhando é trabalhar com esse ecossistema que vocês estão vendo aqui, né? Então, ele não é exclusivo, focado em startups, mas hoje, assim, o Einstein montou, assim, para quem não tinha absolutamente nada há 6 anos atrás, hoje nós temos um ecossistema de 59 startups, esse é o último número que minha equipe me passou, de empresas que atuam regularmente junto com o Einstein, tá?
uma boa parte em Digital Health, que é a grande área de transformação digital, que inclusive eu tenho esse chapéu lá na instituição, mas também de Biotech e Medical Devices. Tá? E interessante que o Einstein, fisicamente, ele está localizado em São Paulo, com algumas unidades fora, mas por esse mapa vocês podem ver que a gente já tem uma atuação em relacionamento com startups, e aí eu vou falar os tipos de relacionamentos daqui a pouco, muito além de São Paulo. Tem 3 na Argentina, inclusive, e uma em Israel, né, IEL, que está ali. E, então, assim, é realmente um ecossistema e muito adaptado a esse mundo que a gente vive. É um ecossistema que ele funciona em boa parte virtualmente. Né? Mas eu comecei falando de startups, né, porque tem a ver com o novo, tem a ver com o desafio, criar coisas novas, desafiar realidades estabelecidas, inclusive no sistema de saúde, que é um sistema que tem seu engessamento, que tem suas regras, que é muito regulado, né? E é interessante olhar, colocar as startups no meio, né? Mas quando a gente, de fato, trabalha um conceito de ecossistema, é muito mais do que isso, né? Então, a gente tem, olhando nesse quadro aqui, né, não são todos os logos de parceiros que a gente tem, mas a gente tem parceiros que são da própria incubadora, né? Como gigantes como a Pfizer, Accenture, Roche, Janssen e assim por diante. Temos parceiros de serviços, grandes empresas de tecnologia que provêm serviços, facilidades, ferramentas para todo esse ecossistema. Temos agências como a FAPESP, temos também os fundos de Venture Capital, que também apoiam projetos. Em cima, temos um leque de empresas que a gente chama pequenas e médias empresas de base tecnológica da área da saúde, que também são parceiras. E temos também vários outros parceiros que trabalham em projetos de co-desenvolvimento de produto junto com o nosso laboratório de inovação. Um mapa, ele é sempre, ele tem vários quadradinhos aqui, parece que a coisa é super organizada, mas parte do meu trabalho e da minha equipe é organizar esse caos, na verdade, porque o que a gente faz são vários projetos que interrelacionam vários desses atores. Tá? Não vou ter tempo de explicar exatamente tudo isso, mas eu vou tentar mostrar um pouquinho. Mas como é que a gente chegou nesse estágio que uma instituição como o Einstein, que antes, basicamente, ele não tinha suas portas e seus muros fechados para esse ambiente, chegou a ter, por exemplo, 59 startups e todas essas outras relações de desenvolvimento tecnológico? Primeiro, a gente montou toda uma linha de atuação para apoiar empreendedores, eu esqueci de falar, estava até no primeiro slide, intraempreendedores. Então, se você é um empreendedor ou intraempreendedor, nós temos uma estrutura lá que facilita rapidamente se fazer um piloto, um MVP, um protótipo. Nós também fazemos muito validação técnica e científica de ideias, projetos e tecnologias. Compartilhamos o nosso laboratório de pesquisa, que é um laboratório de classe mundial, com equipamentos muito caros e sofisticados, que muitos empreendedores não têm no Brasil. Também fazemos projetos de co-desenvolvimento, onde a gente divide propriedade intelectual. Também investimos. E aí é colocar participar do risco, né? Hoje nós somos sócios, acho que, se eu não me engano, o número mais preciso que eu tenho são 23 startups, no qual o Einstein tem algum tipo de participação societária. Né? Apoiamos também parte desses projetos na internacionalização, temos alguns acordos estabelecidos com outros players fora do Brasil. Montamos uma rede de mentores, de pessoas sofisticadíssimas que trabalham voluntariamente junto a esses empreendedores. Apoiamos na busca de grants, apoio à propriedade intelectual, o grande relacionamento com a rede de capital de risco do país, né? Apoio do nosso laboratório e assim por diante. Tá? O que resulta isso na prática? Isso aqui são os dados de maio, todo mês a minha equipe prepara um relatório, né? Isso aqui são alguns números. Hoje, por exemplo, nós temos 55 projetos em execução, naquelas várias categorias do slide anterior, dentro da instituição. Nós temos 23 áreas e unidades de negócio, departamentos envolvidos em algum projeto de co-desenvolvimento. 20 desses projetos têm um escopo específico de negócios, onde a gente está fazendo negócios junto com startups, empreendedores e intraempreendedores. Temos 8 projetos de co-desenvolvimento científico e tecnológico. Vários projetos e submissões para a FAPESP e edital em conjunto com esses atores. PROAD é um programa específico da área da saúde, que também temos projetos. E eu vou falar aqui especificamente, temos
eu acho que é interessante esse número, porque a pandemia tem cerca de 4 meses, nós temos 9 projetos relacionados à Covid, especificamente com esses atores do nosso ecossistema. E as parcerias, logicamente, não se limitam ao Brasil, temos parcerias com vários startups de vários países. Como é que isso funciona na prática, né? Então, vocês estão vendo aqui, assim como nesse exato momento aqui, desde que veio o Covid, nós estamos aqui no mundo digital, mas todos os atores e todos os players que trabalham conosco aí, desenvolvimento de tecnologia, e pode ser pessoas que vieram de universidades, empreendedores, pequenas empresas, enfim, grandes empresas. Hoje a gente tem acesso a apoio à mentoria, acesso a funding, peer-to-peer session, que é um conceito clássico aí da área de gestão do conhecimento. A gente faz capacitação segmentada, a gente tem vários clubes de aprendizagem, a gente faz projetos de co-desenvolvimento, projetos CAT, que é uma lei relacionada à lei de informática, né? Temos um ambiente de aprendizagem, então todo mundo que participa do nosso ecossistema tem acesso a um ambiente digital de aprendizagem, né, relacionado, logicamente, à inovação em saúde, a empreendedorismo em saúde, né? Então, assim, esse ecossistema, ele, com seus vários componentes, ele é uma rede dinâmica e parte do nosso trabalho, da nossa equipe, é fomentar essas várias conexões e gerar projetos de grande impacto. É difícil falar de todo o impacto que já teve, então eu resolvi ser bem específico em função do momento que a gente vive, que é o momento Covid. Então, imagine que há 4 meses atrás não existia Covid, então esses projetos não existiam. Eu selecionei 7 projetos para compartilhar com vocês aqui. O primeiro é um projeto realizado em parceria com uma empresa chamada Enebras, que era um fornecedor tradicional de ar-condicionado, de sistemas de ar-condicionado para o hospital, que já tem a sua complexidade, mas que vocês estão vendo nessa foto um equipamento aqui que gera pressão negativa. Isso é fundamental para você manter o vírus dentro do quarto e, mais ainda, para que ele seja tirado do quarto e filtrado com filtros EPA, com equipamentos de UV ultravioleta, para não levar esse vírus para o ambiente e não contaminar os outros pacientes. Todo esse projeto de engenharia que foi feito aqui, ele foi desenvolvido em menos de um mês e hoje tem 300 dessas unidades dentro do Einstein, tanto nas áreas assistenciais, UTI, como nas áreas administrativas. Torna o ambiente, o ar, muito menos arriscado para quem circula pelo hospital. E hoje já tá circulando aí em vários hospitais, empresas e assim por diante. Então, tudo isso foi desenvolvido. Uma outra plataforma que a gente criou um conceito aqui de spin-offs, esqueci de falar nisso também, nessa lógica, não é só trazer conhecimento para dentro, empresas para dentro, mas também criamos 5 spin-offs durante esse período recente. São empresas que foram criadas a partir de ideias de funcionários, né? E especificamente uma dessas spin-offs, o VarStation, trabalhando junto com o nosso laboratório de diagnóstico, criou um teste em larga escala de uma sensibilidade e uma acuracidade das mais altas do mundo. Ele foi grandemente anunciado há cerca de um mês e teve uma patente depositada nos Estados Unidos e nesse momento estamos negociando o licenciamento dessa tecnologia para o mundo todo. O Scala é um outra spin-off do Einstein, que nasceu para resolver um problema tradicional na área de hospitalar, que é a gestão dos recursos humanos e a escala de trabalho. E rapidamente ele adaptou e desenvolveu soluções para revezamento da presença no escritório, ou seja, quem está presente o tempo todo nessa volta ao trabalho, como o Dalcha falou, não vai ser igual, mas como é que a gente vai fazer isso? Como é que organiza? Uma outra coisa é toda a questão do redimensionamento. Eu não sei o quanto as indústrias, os presentes aqui tiveram que redimensionar suas empresas, mas lá na nossa organização, a necessidade de reorganização foi incrível, porque a gente teve áreas que tiveram uma grande ocupação, áreas que ficaram muito vazias, e como é que você reorganiza isso de maneira... Não dá para fazer isso com planilha Excel. Então, essa plataforma nos ajudou a fazer isso, essa reorganização do quadro de pessoal de 15 mil funcionários, que são os nossos funcionários. Tá? E também a gente consegue fazer uma visão de redes de contato, isso tem a ver com contact tracing. Tá? Uma outra tecnologia que também foi desenvolvida num prazo inferior a um mês, e hoje já está utilizada em todo o Einstein, vem da fusão de 2 empresas que nasceram dentro do Einstein. Na verdade, desculpe, uma delas, as 2 estão incubadas,
A Rubox é uma empresa que nasceu na Unicamp, que faz alguns anos já está conosco na nossa incubadora, e a RadSquare é uma spin-off, sim, da nossa área de pesquisa, na qual a gente apoiou há cerca de 2 anos, e que uma se especializou em reconhecimento de expressão facial e outra em termografia. No início da pandemia, as duas se juntaram e criaram o Fever, que é uma solução das mais sofisticadas do mundo para a identificação em milissegundos se uma pessoa está com febre ou não, à distância, e hoje em todas as portas do Einstein, tanto para funcionários como para pacientes, as pessoas passam por essa tecnologia genuinamente nacional e de grande conteúdo tecnológico. A Neoprospecta é uma empresa de biotech. Ela está localizada em Santa Catarina, no Parque Sapiens, mas que hoje o Einstein é um investidor dela também, já faz alguns anos. E junto com elas, enfim, nós apoiamos um desenvolvimento de um processo que chama Pool PCR, que não sei se vocês já ouviram falar, é uma técnica que permite você fazer 10 vezes mais teste por cada coleta. Então, aumentando muito a capacidade de testagem em massa que é necessária para voltar ao trabalho, né? A Save Lives é uma empresa também de base tecnológica, baseada em inteligência artificial, que trabalhava muito relacionada a banco de sangue, mas que, no contexto dessa pandemia, se readequou totalmente e utilizou a tecnologia que ela usava já para comunicação e determinar como se trabalha com banco de sangue, que tipo de sangue é necessário, como é que você regula estoque de sangue. Eles utilizaram todo esse conhecimento de data science para fazer um robô que hoje está fazendo triagem e gestão da volta ao trabalho. Então tá, foram umas rápidas apresentações aqui, na verdade, de casos que mostram como que quando você tem um ecossistema trabalhando em grande escala, com talentos e apoio de, logicamente, do Einstein, mas de FAPESP, de grandes players da indústria, você consegue criar tecnologia de classe mundial num curto espaço de tempo, né? Então, assim, não é só uma questão de falar dos números, tantas startups, tantos projetos. O que eu tentei mostrar para vocês é que isso daí, com o incentivo correto, com as pessoas corretas, com as conexões corretas, consegue se criar tecnologia no Brasil relacionadas à Covid no espaço curto de tempo, né? Além disso, aqui eu vou passar super rápido, só para mostrar o tipo de tecnologia que a gente tem desenvolvido com vários parceiros ao longo dos últimos anos, né? Então, parcerias relacionadas a machine learning, né, software de imagens, com patentes depositadas para fazer diagnóstico de câncer. Nesse caso, foi câncer de próstata, que foi desenvolvido essa tecnologia, foi lançado no RSNA, o maior congresso de radiologia no mundo, vários projetos de realidade virtual para treinamento, ou seja, tudo que se vocês têm filho como eu, adolescente, que hoje está lá brincando com PS4, com Rainbow, qualquer jogo, imagine que um dia eles podem utilizar todo esse conhecimento e aprendizagem para criar tecnologias para treinamento de profissionais da área da saúde, né? Também para animação na pediatria, para que seja uma experiência, o que a gente fala, a experiência do paciente, seja muito mais prazerosa. Então, a gente tem criado tecnologias para tornar essa experiência menos traumática para as crianças, né? Também temos utilizado tecnologias de processamento de linguagem natural, né? E aqui, para uma das coisas importantes no meio médico, que tem muito texto, muita anotação de médico, e como é que você, em vez de ter pessoas catalogando tudo isso, transformando informação não estruturada em informação estruturada, hoje é possível fazer com processamento de linguagem natural, tá? Bom, então isso aqui, e vários desses projetos, eles foram feitos não pelo Laboratório de Inovação do Einstein, é pelo Laboratório de Inovação do Einstein, com grandes empresas, com startups, com vários mecanismos de funding. Então, é o ecossistema produzindo tecnologia junto. Aqui, de novo, eu vou trazer mais alguns exemplos de desafios corporativos Covid. Como que a gente atuou, por exemplo, com a Vale, né? Fazendo desafios. Nesse desafio, junto com a Vale, foram recebidos mais de 1.800 propostas de soluções no Open Innovation, e no final foram selecionadas cerca de 10 soluções que já receberam funding, estão sendo implementadas e trazendo resultados para o país.
Junto com Lojas Renner, a mesma coisa. Trabalhamos num projeto de desenvolvimento de soluções. Eles conhecem muito de confecção, a gente conhece muito de segurança no meio hospitalar. Juntamos forças, criamos desafios e várias soluções muito interessantes, sofisticadas, foram lançadas aí ao longo das últimas semanas, últimos meses. Também fizemos vários desafios, como várias instituições. Aqui é interessante, é uma coisa pequena, mas eu achei que vale a pena mostrar que a criatividade é importante. Um dos desafios que o Brasil passou foi a história de álcool gel. E o Einstein também teve esse desafio. E olha que interessante, né? A gente tinha o dispenser, mas o que aconteceu é que não tinha mais o refill, né, desse dispenser. E daí o que a gente tinha esse pump, que é de mesa para você colocar o álcool gel, né? Mas como é que você, no hospital, você precisa isso em todas as paredes? Nós fizemos vários desafios de uma startup que trabalha com impressão 3D para órtese, prótese, enfim, para ortopedia. Eles se reconfiguraram muito rapidamente, porque eles fazem parte do nosso ecossistema e desenvolveram esses suportes que vocês veem na tela. Então, a gente consegue colocar isso na parede e foram colocados cerca de 3.000 dessas unidades em todo o hospital. Também vários desafios, tecnologias de processamento da máscara de N95 para reutilização, extrações de kits de RNA que tem a ver com testes e assim por diante, né? Enfim, falei muito rápido, espero que tenha dado uma visão de como que a gente enxerga isso daqui de maneira muito prática, desenvolvendo soluções no espaço curto de tempo. E aí, um pouquinho de reflexão mais conceitual aqui, na verdade. Muita gente acha que quando você se relaciona com o ecossistema, você quer ter uma relação transacional. O que eu faço e o que você me dá. O que a gente viu desde o início, quando a gente colocou essa missão transformar a saúde, é que a gente precisava construir, de fato, o Einstein ser um catalisador do ecossistema. Então, parte da nossa equipe, o nosso papel é como que a gente apoia o ecossistema. Evidentemente, à medida que a gente apoia o ecossistema e tem talentos, tecnologias, relacionamentos, várias formas de interação, por desafios, por chamadas, por projetos de co-desenvolvimento e assim por diante, você vai formando uma teia de relações, de competências, habilidades, tipos de dinheiros, tipos de financiamento, e você consegue fazer projetos muito mais disruptivos do que o Einstein fazia no passado. Então, além de se transformar e já ser e continua sendo uma instituição de excelência, de pesquisa básica, de publicação científica, que teve um papel de destaque aqui na questão do Covid, o que a gente viu é que, acionando, a gente consegue rapidamente desenvolver tecnologia de classe mundial, combinando talentos. E isso é prático, é verdadeiro, as coisas estão implementadas na nossa instituição. Então, assim, e aí acho que é um pouco também o ecossistema, você sendo referência numa área, o ecossistema quer testar as suas soluções e colocar, porque você vira uma referência para que eles levem suas soluções, suas tecnologias para o mundo todo. Muito importante dizer que isso exige uma maturidade e uma gestão de perspectiva de tempo, porque a relação não é tão óbvia, na verdade, onde você pega gigantes e que precisam se relacionar com pequenas empresas de um ecossistema. A nossa visão sempre foi essa, e continua sendo, transformar a saúde. Só que ao transformar a saúde, a gente se enxerga, nós somos parte desse ecossistema e com isso nós nos transformamos também. Então era essa mensagem que eu queria passar, mas eu acho que o debate vai ser muito mais interessante. Tem várias maneiras de vocês entenderem como entrar em contato com esse ecossistema, ou fazer parte dele. Eretz.bio, que é, digamos, um nome que foi criado para encapsular todo esse ecossistema. E assim eu termino a apresentação. Obrigado, Dacho, obrigado pela oportunidade de estar compartilhando a nossa história aqui. Terra, muito obrigado. A honra e a alegria nossa de você poder estar compartilhando conosco aqui. A gente, nesse tempo que você compartilhou conosco esses slides, essas informações, ficou bem claro, né, o que é a gestão do conhecimento desse ecossistema, nessas várias partes interessadas. Você falou do próprio hospital, você falou das startups, falou de FAPESP, etc. E até achei interessante, você comentou do paciente, né? A gente fala assim, né? Um ator super importante, né? Como é que a gente avalia, assim, como é que o paciente está vendo todo esse processo. Então, para nós foi super importante ver esse aspecto que você colocou, né? Da interação
interação, mas não só do ganha-ganha, que você falou, muito mais do que só uma transação, né, de vantagem de ambas as partes. Então, mas eu também concordo, acho que a parte final, nós já temos várias perguntas aqui do público, que eu vou depois concentrar, consolidar. Eu passo agora para o Felipe. Por favor, Felipe, para você falar um pouco, né, das suas experiências, dos seus conceitos, e estamos bem ansiosos aí. Obrigado também, Felipe, por ter aceito o nosso convite. Claro, boa tarde. Sou eu que agradeço realmente pela honra de compartilhar esse momento muito especial com a Fundação Nacional da Qualidade e com pessoas pelas quais eu tenho uma admiração muito especial. O Ronald Daucha, o Cláudio Terra, o Theo, são pessoas que realmente, em particular o Daucha e o Terra, têm a honra de conhecer há muitos anos, 20 anos já, e me sinto realmente privilegiado de poder compartilhar esse momento com vocês. Então eu vou dar minha contribuição também, e para isso eu vou compartilhar também uma pequena apresentação que eu preparei para hoje. Muito bem. Acredito que todos já estejam vendo, nesse momento, a apresentação. Então, o meu objetivo nesses próximos 20 minutinhos é que eu vou trazer um pouquinho da nossa experiência, tanto do ponto de vista da Associação Enriching Brasil, que é esse Centro de Inovação Brasil-Europa, e também do ponto de vista do nosso instituto, o Instituto Senai de Inovação Eletroquímica. O meu objetivo vai ser fazer algumas perguntas, as quais provavelmente nós não vamos responder exatamente hoje, mas que são perguntas que me parecem essenciais para o momento único e o momento emergencial que nós estamos vivendo. As perguntas que eu gostaria de fazer são as seguintes: qual conhecimento e qual inovação queremos para o século XXI? Será que realmente queremos voltar ao mundo do antes? Todos perguntam, quando voltaremos às coisas como eram antes? Será que voltar ao conhecimento e à inovação como eles estavam desenhados no século XX e no começo do século XXI não é exatamente recriar as condições que nos levaram nesse momento tão difícil e tão desafiador? Será, portanto, que não é outra coisa que nós queremos e precisamos desenhar juntos? Uma outra abordagem, uma outra visão do conhecimento e da inovação que sejam mais sistêmicos, mais holísticos e mais responsáveis. Então, essa vai ser a minha contribuição, portanto, para a nossa pequena reflexão da tarde. Conhecimento e inovação nos novos ecossistemas. E a palavra aqui fundamental é novo. E ecossistema, logicamente, pelo pensamento sistêmico. Da minha parte, então, eu vou trazer 4 elementos para a nossa reflexão. Primeiro, eu quero insistir muito na importância, para mim, do progresso sistêmico e dos imperativos do progresso sistêmicos que nós precisamos juntos assumir como grande responsabilidade. Somos corresponsáveis pelo mundo que nós vamos desenhar daqui para frente. Eu vou trazer na sequência algumas ilustrações de como, por meio desse Centro de Inovação Europa-Brasil, Enriching Brasil, e como por meio do nosso Instituto Senai de Inovação Eletroquímica, a gente tenta contribuir e abraçar realmente essa nova realidade sistêmica e esse olhar, portanto, pelo progresso, inovação como progresso. E quero, na sequência, falar um pouquinho sobre uma liderança sistêmica que nos permite efetivamente alavancar um conhecimento, uma inovação nova para esse século XXI. E isso vai ser um convite, de uma certa forma, um convite para todos nós desenharmos o futuro que realmente desejamos. Então, eu gostaria de iniciar falando um pouquinho sobre o progresso sistêmico. E um símbolo importante que se revelou a mim, ultimamente, do pensamento sistêmico é essa máscara. Tem uma máscara aqui. Essa máscara que todos nós carregamos. Quando a gente iniciou o uso da máscara, acho que todos nós pensamos o que eu estou pensando, o que eu vou formular nesse momento e o que eu pensei no começo. Eu vou colocar uma máscara para eu me proteger e eu não ficar doente. Eu tenho certeza que todos nós, ao colocar a primeira máscara e achando estranho no começo, né? E no lugar de máscara pensamos, eu vou me proteger com a máscara. Mas na realidade, por trás dessa máscara, não sou eu que eu tenho que proteger, são os outros.
colocar uma máscara é, antes de mais nada, reconhecer que eu posso transmitir a doença para o outro e, consequentemente, que eu preciso proteger o outro de mim mesmo e não me proteger do outro. Reconhecer isso e começar a perceber que todo o problema do século XXI, e aliás, todo o problema, é sistêmico. É um problema de relacionamento causa e efeito multidimensional que várias variáveis se interrelacionam de maneira complexa. E eu não quero me tornar um elo transmissor desse problema. Ao usar a máscara, portanto, e por trás dessa máscara, eu simplesmente não quero ser um elo de transmissão, de comunicação de um problema sistêmico maior. Ou seja, a máscara é o reconhecimento de eu querer proteger o outro e eu querer agir de forma sistêmica, interrelacionada, interdependente dos outros. Então, quais são os grandes desafios, efetivamente, que nós vamos ter que endereçar nesse século XXI? Por que estamos no momento em que estamos atualmente? A grande razão que nos leva a essa situação complexa atual é simplesmente, entre aspas, simplesmente, o crescimento populacional exponencial pelo qual nós passamos nos últimos 100 anos. Esse gráfico é sempre interessante de ser revisto. Ele mostra como a população humana evoluiu ao longo dos últimos 10 mil anos, desde o início, digamos, da sociedade humana como a gente a conhece. Boa parte desse tempo permanecemos abaixo de 500 milhões de pessoas e desde o começo do século XX até os dias atuais, demos um pulo quântico, literalmente, de 1 bilhão de seres humanos para atualmente 7, 8 bilhões e brevemente 9, 10 bilhões de seres humanos. Isso está nos levando a uma série de novos desafios sistêmicos fundamentais que são essenciais. Primeiro, como poderemos então continuar a existir e envelhecer com qualidade de vida? Um dado importante da gente relembrar, em 2040, mais de 50% da população brasileira terá mais de 45 anos de idade. Como pensaremos, portanto, emprego, como pensaremos renda, como pensaremos atividade econômica num Brasil, num mundo em que a maior parte das pessoas serão mais velhas do que nós estamos acostumados a viver atualmente. Segundo ponto importante e fundamental, como alimentar 8, 9 ou 10 bilhões de seres humanos de forma sustentável? Para isso, nós vamos precisar de um crescimento em termos de produtividade do agronegócio enorme. Estima-se que 70% de crescimento da produtividade do agronegócio até 2050 será necessário para que todos possam se alimentar de forma saudável. Relembrando que atualmente nós temos quase 1 bilhão de pessoas que não conseguem se alimentar de forma saudável no mundo. Essa transparência ela é antiga na realidade, mas ela faz um sentido muito especial atualmente. Como trazer, então, como levar saúde para todos de forma sustentável? Novamente, 7, 8, 10 bilhões de seres humanos. Como levar energia suficiente para todos? A gente vive muito realmente mundos digitalizados, mundos virtuais, mas a gente tem uma ancoragem muito forte no mundo real, que é a energia. Esse computador que eu estou usando atualmente só funciona porque tem energia. E o celular que está aqui do lado também só funciona porque temos energia. Então, a energia é a base, na realidade, da essência humana, de uma certa forma, e nós precisamos produzir e distribuir energia com responsabilidade, com sustentabilidade para todos. Como prover cultura, conhecimento, educação de qualidade para 8, 9 ou 10 bilhões de seres humanos? Como gerar empregos, se a gente quiser falar emprego, ou atividade, talvez a palavra atividade seja mais adequada que a palavra emprego nesse século XXI, como gerar atividade suficiente para todos, inclusive em período de digitalização. E que muitos perguntam, será que a digitalização não vai substituir a atividade ou o emprego? Logicamente, a digitalização em si faz o que nós queremos que ela faça. Então, nós temos que decidir como a digitalização vai permitir potencializar a atividade humana, e não, ao contrário, eliminar ou reduzir a atividade humana. O fazendo, como isso foi falado já diversas vezes, de forma responsável. Um dado sempre importante de relembrar é que atualmente cerca de 1/3 da população humana vive com 6% das riquezas mundiais geradas. Esse é um futuro insustentável. A gente não tem como ter 1/3 da população humana ou metade da população humana com tão pouca riqueza. Nós precisamos distribuir riqueza de forma mais justa e mais equilibrada. Ainda fazendo tudo isso na transição energética.
porque os modelos energéticos que nos levaram ao progresso do século XX não nos levarão aos progressos do século XXI. Os nossos modelos, como eles foram construídos desde o século XVIII até os dias atuais, são modelos baseados em queimas de energias fósseis, que são não renováveis, com o problema de não ser renovável e com o problema de gerar o aquecimento global. Então, qual é o nosso propósito para o século XXI? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Abstraindo todos os detalhes, eliminando todas as burocracias e tentando realmente ter foco no que realmente mais importa, dedicando tempo, energia, recursos no que mais importa. Qual é o nosso propósito? Se não for o progresso, o bem-estar e a felicidade para mais pessoas, se possível para todos. Se a gente a cada instante não estiver focado para resolver esse problema, estamos perdendo tempo. Qualquer empreendimento humano, qualquer empresa, qualquer centro de pesquisa, qualquer startup, todos nós a todos os momentos temos que relembrar qual é o nosso verdadeiro propósito. Se não for esse, então acho que realmente não tem, infelizmente, futuro sustentável para o século XXI. E nesse sentido, agora fazendo a conexão com o conhecimento e inovação, que nós precisamos de disrupção. Nós não precisamos mais de inovações incrementais. Pois incrementar, como todos nós sabemos, é fazer um pouco melhor o que a gente já sabe fazer. Mas incrementar nos levou numa situação que é essa que estamos vivendo atualmente. Essa situação atual é complexa. Nunca estivemos frente a um desafio tão complexo, que é ao mesmo tempo sanitário e econômico, que é ao mesmo tempo humano e ao mesmo tempo biológico. Nós precisamos disruptir, mudar radicalmente os modelos do século passado para então desenhar os novos modelos que nos permitirão dar um novo salto quântico como sociedade humana. Não é de incrementos ou de inovações incrementais que nós precisamos, não é de conhecimento incremental que nós precisamos, de educação incremental. Nós precisamos de educação, conhecimento e inovação disruptivos. E nessa disrupção, provavelmente, o conceito central é o pensamento sistêmico, ou seja, o interrelacionamento complexo, a interdependência complexa que existe entre todas e todos e com o planeta e com a biosfera de forma ampla. Então, uma boa base para a gente iniciar a pensar conhecimento e inovação são simplesmente os nossos objetivos de sustentabilidade, os ODS, que eu deixo aqui para quem não conhece, eu imagino que todos conhecem, dá uma olhada aqui em 17 fontes de inspiração para inovar. Erradicar a pobreza, erradicar a fome, paz e justiça. Enfim, aqui tem realmente uma fonte muito grande de inspiração para criar conhecimento e inovar. E agora quero falar um pouquinho de alguns exemplos, algumas atividades que a gente conduziu nessas duas frentes, né, nas quais eu estou mais diretamente envolvido, que é o Enrich in Brasil. Para começar, o que é o Enrich in Brasil? Enrich in Brasil é uma iniciativa apoiada pela União Europeia, cujo objetivo é densificar, aumentar a quantidade e, ao mesmo tempo, simplificar os relacionamentos entre a União Europeia e o Brasil para ciência, tecnologia e inovação. Então, o Enrich in Brasil é um centro de inovação Europa-Brasil em que queremos aprender juntos, queremos mostrar o que temos de melhor, e o Terra mostrou muita coisa absolutamente extraordinária sendo feita aqui com os nossos empreendedores, com as nossas startups. Então, mostrar o que nós temos para a União Europeia e também colaborar e aprender com a União Europeia. Então, é realmente a ideia de estar junto, literalmente, de aprender juntos. De maneira um pouco mais formal, então, o Enrich in Brasil é uma plataforma muito pragmática, muito descomplicada, muito efetiva, cujo objetivo é fomentar a colaboração, a aprendizagem mútua, a geração de conhecimento mútuo entre a Europa e o Brasil para ciência, tecnologia e inovação. Então, um conjunto de parceiros envolvidos que lidam com políticas públicas para inovação, lidam com acesso a financiamento, lidam com a conexão entre os parceiros, com um único objetivo que é muito simples e muito trivial: juntos somos mais fortes. Se a gente for capaz de aprender uns dos outros na diversidade cultural, e a diversidade é muito rica, quanto maior a diversidade, melhor, seremos capazes de, com certeza, endereçar problemas bem mais complexos. Alguns pequenos exemplos, então, do que a gente tem feito mais recentemente por meio do Enrich in Brasil.
focando muito a nossa atenção e a nossa atividade à questão do Covid-19. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar já é um convite. Nós organizamos muitos webinars, muitas conversas que envolvem a União Europeia, envolvem o Brasil, e que a gente tenta aprender em conjunto. E nós vamos ter amanhã, dia 2 de julho, a 1h aqui no horário de Brasília, que vai corresponder às 6h da tarde lá na Europa, né? Central Eastern Europe Time. Nós teremos, então, um webinar sobre o Covid-19, sobre cooperação e boas práticas e exemplos de inovações, que envolverá a nossa Fiocruz aqui do Brasil, a Universidade de Aveiro, do Portugal, e uma startup chamada Flumix Biotech, da Espanha. Então, muito na linha do que o próprio Cláudio Terra acabou de falar, né? Mobilizar a capacidade de agilidade dos empreendedores inovadores, das startups, para a gente aprender em conjunto e conectar com as grandes corporações, conectar com todos que querem aprender e crescer e desenvolver soluções, fundamentalmente agora na questão do Covid-19. Então, fica aqui o convite para quem quiser participar, é uma boa ilustração do que o Enel está fazendo. E assim, eu não vou ter tempo, infelizmente, para mostrar muitos exemplos, mas foram muitas articulações e os momentos de aprendizagem, de intercâmbio que a gente criou entre startups brasileiras, europeus, pesquisadores, empresas. Mas eu vou deixar um link aqui com uma página, que é essa página do Enrich, onde a gente coloca todas as últimas informações, últimas notícias sobre soluções na Europa e no Brasil contra o Covid-19. Então, vocês têm aqui o endereço, depois a apresentação vai ficar disponível, vocês podem clicar no link, e assim vocês podem se atualizar sobre o que a União Europeia está fazendo em termos de combate ao Covid-19, o que nós temos aqui do Brasil, e principalmente o que a gente está fazendo em conjunto, na realidade. Quero agora falar um pouquinho uma outra atividade onde eu estou muito fortemente envolvido, logicamente, que é o nosso Instituto Senai de Inovação em Eletroquímica. Estou aqui no Senai há já 10 anos, então, realmente a gente teve a oportunidade de refletir muito, pensar muito e tentar contribuir da melhor forma. Esse instituto é um instituto de pesquisa aplicada, ou seja, ele é, para quem gosta de linguajar técnico, um instituto que vai atuar entre o TRL3 e o TRL6. TRL é o Technology Readiness Level, ou seja, o nível de prontidão da tecnologia para entrar no mercado. É uma escala que foi inventada pela NASA e vai basicamente de 1 a 9. 1 seria a pesquisa mais inicial, né, chamada de pesquisa básica, entre aspas, e 9 seria entrar no mercado. Nós atuamos de 3 a 6, ou seja, o nosso grande objetivo é ser realmente esse meio campo entre o conhecimento gerado nas universidades, fundamental. A gente tem que ter esse conhecimento novo gerado na universidade, e as demandas do mundo da produção, da indústria, né, que seria o TRL mais 8, 9. Então, nós estamos exatamente inseridos de 3 a 6 para ser esse meio campo e escalar com alto impacto tecnologias inovadoras que vão, esse que nos interessa, melhorar a vida das pessoas. Quando a gente incrementa a produtividade, a competitividade de uma indústria, quando uma indústria cresce, o que a gente quer realmente na ponte é melhorar a vida das pessoas. E eu vou mostrar agora 2 exemplos. Já estava aqui a tela projetada de 2 exemplos de projetos muito recentes que a gente iniciou e está desenvolvendo nos últimos 3 meses. O primeiro, então, é um projeto com a High Technology. Para quem não conhece, recomendo conhecer. A High Technology é uma startup curitibana, aqui vizinha nossa, que desenvolveu o HiLab. E o HiLab é esse equipamento que basicamente permite, com uma pequena amostra de sangue que você pega na ponta do dedo, fazer um diagnóstico rápido para vários tipos de vírus, doença, e é um sistema conectado em nuvem, né, a IoT, Internet das Coisas, que permite, então, obter o resultado do seu diagnóstico quase que em tempo real, em 20 minutos, na nuvem, no seu celular, na internet, enfim, para você ter mais agilidade, portanto, na realização de diagnósticos rápidos. E com a High Technology, nos últimos 3 meses, a gente fez um trabalho muito forte de escalar a capacidade de geração de diagnósticos sorológicos do Covid-19. Então, para quem está bem por dentro das situações do Covid-19, tem 2 grandes tipos de diagnóstico, 3 na realidade. O sorológico, que é baseado na detecção indireta do vírus, ou seja, baseado no reconhecimento de anticorpos, IgM, IgG, o IgM sendo um anticorpo que se revela no momento agudo da doença, e o IgG quando o seu corpo já desenvolveu uma certa resistência. E existem também os diagnósticos moleculares. Aqui estamos falando de diagnósticos sorológicos, então, realizados com base em detecção de anticorpos. Escalar a capacidade dessa startup significou basicamente a
trabalha junto com eles para chegar a centenas de milhares de diagnósticos produzidos. Inclusive, a gente está falando de uma escala de realmente assim, muitos diagnósticos produzidos por dia, né? 50 mil, 100 mil diagnósticos produzidos por dia. E quando eu falei esse número, realmente pode parecer muito, 50 mil, 100 mil diagnósticos, mas a escala brasileira, precisamos sempre de muito mais, porque para realmente a gente combater o Covid-19 de forma inteligente, a gente precisa de dados, a gente não pode imaginar, inventar, ou a gente tem dados para saber aonde estão os clusters, para poder detectar, eliminar os clusters o mais rapidamente possível, ou tudo é muito aleatório. Por isso que é tão importante testar, e tão importante os outros elementos que a gente falou anteriormente, o uso da máscara, higienizar as mãos, enfim, todas essas medidas que você já sabe. Então, um exemplo de como, por meio do nosso Instituto de Ciência de Inovação, a gente potencializa uma startup como essa. Vou mostrar um outro exemplo agora de uma empresa chamada TNS, que é uma empresa de Santa Catarina. Eu não comentei anteriormente, mas eu vou comentar. Essa foto que vocês estão vendo aqui é a foto do Marcos, que é o fundador e CEO da High Technology. Falo agora da TNS, e aqui a foto, então, já vou falar para não esquecer, o Gabriel, que é o fundador, portanto, da TNS. TNS é uma empresa que desenvolve nanopartículas. E com eles, então, a gente desenvolveu também um projeto de inovação que envolveu captação de recursos com o objetivo de desenvolver um revestimento, um spray, para ser muito preciso, antiviral, com nanopartículas de prata, para ser muito preciso, que é inativa o Covid-19. Então, uma outra forma, infelizmente, clássica de transmissão da doença, como você sabe, são os fômitos, que basicamente um pedaço, né, do vírus que você vai deixar numa superfície, porque você, enfim, falou alto e saiu um pouco da sua saliva e acabou ficando nessa superfície. E, infelizmente, alguém pode colocar a mão e depois levar para o rosto e aí se contaminar. Então, a ideia aqui é criar um revestimento, um spray, que vai poder ser passado, então, em mesas, cadeiras, maçanetes de portas, corrimões, com nanopartículas de prata que é inativo o Covid. Ou seja, basicamente, essas nanopartículas se fixam nessa parte do vírus que abre e entra nas células humanas. Dessa forma, inativando, matando, se a gente quiser, o Covid-19. Mais um projeto de inovação, mais uma empresa que é uma startup, uma empresa de tecnologia, na verdade, uma empresa de um certo porte, enfim, mas que envolve o nosso Instituto de Pesquisa Aplicada para a gente desenvolver exatamente a utilização das nanopartículas num spray que tenha todas as características necessárias para ter aderência e permanecer o tempo que a gente quer que ele permaneça nas superfícies. Então, outro exemplo de como a pesquisa aplicada, de TRL 6, 3A6, né, nessa questão de pesquisa pré-competitiva, empodera, diria, as nossas indústrias para elas combater na sua causa, na sua missão ao Covid-19. E para finalizar agora, eu quero compartilhar algumas ideias sobre liderança sistêmica para o conhecimento e a inovação das quais nós precisamos para o século XXI. Primeiro, quero reforçar que é inovação e progresso. Eu sei que existem 10 mil definições do que é ou não é inovação. Eu sei que alguns dirão que inovação é transformar conhecimento em nota fiscal. Eu sei que alguns dirão que inovação é transformar conhecimento em dinheiro. E eu direi, então, que conhecimento só deve ser transformado em progresso. E inovação é transformar ideias novas em progresso. O dinheiro, o recurso financeiro, é um meio de viabilizar certas coisas. Simplifica, é um fluxo. Mas ele não é um fim, ele é um meio. A gente não pode nunca confundir os meios e os fins. Os problemas que nós estamos enfrentando são problemas sistêmicos, ou seja, são problemas de interrelacionamento complexo entre diversas variáveis. Então, é lógico que o confinamento absoluto e total, o lockdown, é uma forma de combater o Covid, evitando, portanto, saturação de hospitais, mas, ao mesmo tempo, ele tem consequências econômicas. E as consequências econômicas de um lockdown retroalimentam as consequências sanitárias, na medida em que o impacto econômico tira das pessoas a sua renda, não é verdade? Então, a verdadeira essência de um problema sistêmico é ser capaz de atacar ele no interrelacionamento das variáveis e não na separação das variáveis. Ao mesmo tempo, endereçar as questões econômicas e sanitárias sem esquecer nenhuma das duas, porque de nada adianta também privilegiar o econômico, esquecendo o sanitário, porque vai ser um drama de pessoas morrendo, e vai retroalimentar o econômico para a própria saturação dos hospitais. Então, a gente tem que endereçar os problemas sistêmicos de forma sistêmica, com as diversas
variáveis sendo compreendidas e atacadas e resolvidas ao mesmo tempo. Então, a essência do mundo no qual a gente vive é uma essência sistêmica, e o pensamento sistêmico é uma linguagem que nos permite reconhecer os relacionamentos causa e efeito e não as coisas separadas umas das outras. Então, ao mesmo tempo que a nossa sociedade, quando se desenvolveu, permitiu melhorar a qualidade de vida, ao mesmo tempo ela o fez de maneira certamente irresponsável, causando muitos impactos ambientais, que por sua vez, porque são os impactos ambientais e a invasão do ser humano de certos espaços animais que não são deles, que geraram na realidade a emergência de novos vírus, que retroalimentam, portanto, a atividade humana, retroalimentam, por sua vez, também os problemas ambientais e sociais que nós temos, inviabilizando possivelmente a própria permanência do ser humano, se nós não formos agora atacar de forma sistêmica essa situação de interrelacionamento de variáveis para, em resumo, ter um conhecimento e uma inovação mais responsáveis, e não um conhecimento e uma inovação que serve puramente o resultado econômico, desconsiderando as variáveis sociais e ambientais, porque isso vai auto-inviabilizar, portanto, as próprias atividades econômicas. Em resumo, a falta de pensamento sistêmico nos leva a mundos em que nós somos a causa dos nossos próprios problemas, sem ter consciência de ser a causa dos nossos próprios problemas. Isso que a gente está vendo aqui é exatamente uma ilustração, uma imagem de eu desencadeando os meus problemas sem ter consciência do encadeamento sistêmico, de que tudo que eu faço se volta contra eu mesmo, do ponto de vista sistêmico. Como então agir de forma sistêmica? De forma muito simples e muito direta e muito prática. Para agir de forma sistêmica, você precisa reconhecer qual parte do seu próprio modelo mental te leva a ter preconceitos sobre certas ideias, certos conhecimentos que te impedem de agir de forma diferente. Ou seja, você tem que ser capaz de neutralizar o seu próprio julgamento do outro, o seu próprio cinismo perante o outro e o seu próprio medo do outro. Neutralizando, portanto, em você mesmo como liderança, como pessoa que quer fazer a diferença no seu mundo, neutralizando o seu cinismo, o seu medo e o julgamento que você tem do outro, e tendo humildade para ouvir e aprender, você potencializa a sua capacidade de compreender as variáveis sistêmicas do mundo no qual você está inserido e potencializa a sua ação transformadora. Então, para não entrar em muitos detalhes, mas talvez resumir tudo isso aqui em uma frase, ser um líder que transforma com pensamento sistêmico é ser capaz o tempo todo de fazer essa pergunta: qual parte de mim mesmo deve deixar de ser para me permitir a minha consciência do todo emergir? Quais dos meus próprios modelos mentais eu devo esquecer para eu me conectar melhor com o todo? Se assim eu fizer, possivelmente serei capaz de contribuir positivamente para construir o futuro não que eu desejo, mas que nós desejamos juntos. E a minha palavra final, porque realmente o tempo agora se finaliza, será muito simples. Falamos o tempo todo em transformação. Transformação digital, transformação para inovação, transformação disso, transformação daquilo, mas nunca falamos no que queremos conservar. Faço então uma pergunta aqui mais retórica, para cada um refletir no seu cantinho a respeito. Abstraindo tudo o que nós queremos transformar, faça a seguinte pergunta: o que nós queremos conservar? Isso que nós queremos conservar são os valores que norteiam a sociedade humana como sociedade humana. Desses valores não abriremos mão. O resto vai mudar, mas vai se transformar à volta do que eu quero conservar, ou melhor, do que nós queremos conservar. Muito agradecido, portanto, pelo tempo e desejo que sejamos capazes de desenhar o futuro que realmente desejamos. Felipe, muito obrigado pela tua exposição, super desafiante e reflexiva, né? E eu queria aproveitar agora os 21 minutinhos que nós temos para seguir a seguinte estrutura. Eu vou fazer de forma intercalada 2 perguntas para o Terra, 2 para o Felipe, em função do que eu consegui consolidar aí pelas N perguntas que vieram. Depois eu vou deixar uma pergunta instigante para os 2, enquanto eu faço uma finalização e volto para vocês para responderem essa pergunta. Pode ser? Vamos lá. Primeira pergunta para o Terra.
uma pessoa do público perguntou assim, você falou muito sobre startups, projetos com eles, participação acionária, etc. A pergunta simples dele, como é que você se encontra? Como é que a startup encontra o Einstein? O Einstein encontra startup, tem editais, vocês correm atrás, eles batem a porta? Essa é a pergunta. Essa é uma excelente pergunta, né? E eu vou primeiro contar uma historinha, né? Há uns 6 anos atrás, a gente tinha uma estrutura bem pequenininha cuidando desse assunto lá, começando essa estrutura. Nós pegamos o carro e fomos para o interior de São Paulo, Campinas, São Carlos, Ribeirão Preto, onde tem outros centros de tecnologia, enfim, bastante competentes, né? E eu pedi para uma assistente lá marcar a reunião. Bom, daí eu cheguei, eu falei, boa tarde, né? Obrigado por nos receber, eu sou Cláudio, diretor do Einstein. E as pessoas perguntam, mas o que vocês querem aqui? Né? Eu me lembro bem dessa situação, porque era uma situação de a gente não tinha uma estrutura que, com toda excelência, era fechada, né? E não era óbvio que a gente estava querendo fazer parcerias com gente de Bauru, gente de Ribeirão Preto, Florianópolis, Curitiba, Belo Horizonte, e gente pequenininha, gente grande. Então, assim, existia uma série de barreiras, né, assim, que faz parte da transformação que a gente está vivendo no mundo e que foi bem destacado numa visão mais holística aí do Felipe, né, que a gente precisava se relacionar. E, de fato, o ecossistema não sabia disso, né? Só que o ecossistema também, eu acho que uma das coisas desse mundo digital, o ecossistema se fala muito hoje, né? Então, hoje a gente tem vários mecanismos. Então, assim, ele é um pouco holístico, mas a gente faz de vez em quando chamadas, a gente faz vários eventos temáticos, a gente visita outras incubadoras, outros centros tecnológicos, a gente recebe indicações por WhatsApp, por e-mail, por chamada telefônica. Não apenas eu, mas, enfim, várias pessoas do Einstein, o presidente do Einstein, pessoas da minha equipe. Então, o que aconteceu? Hoje é um processo que, de um lado, a gente busca, mas eles nos buscam por vários canais. Eles entram no site, na nossa incubadora. Mas a grande questão é assim, tem um momento que é um momento de inflexão. No início, quando você se engaja nesse tipo de ecossistema e se joga nos braços do ecossistema, se o ecossistema não está acostumado com você interagir de forma construtiva e de confiança, as pessoas se assustam. Não é muito claro. À medida que você vai fazendo isso, as portas são muitas, muitas, né? Então, eu acho que essa é a resposta. A questão é chegar na curva de inflexão. Muito bom. Obrigado, hein, Cláudio. Perguntinha para o Felipe agora. Também veio do público aqui. Você deve conhecer a temática aí da Lei Geral da Proteção de Dados, né? O tema das regulamentações, com cuidado de você se proteger, entre aspas, para que os teus conhecimentos estratégicos, críticos não sejam acessados, etc. Então, a pergunta é a seguinte, né? Dentro desse novo contexto, né, com a proteção de dados, né, isso conflita com essa necessidade da gestão democrática do conhecimento que foi colocado aí por vocês ou por você, Felipe? Excelente pergunta. Como em todas as boas perguntas, a gente tem aqui uma tensão, então, uma dicotomia entre, por um lado, contar tudo, se abrir ao outro, não é verdade? Porque é assim que a gente aprende do outro e a gente consegue inovar. Mas, por outro lado, se proteger no sentido da confidencialidade, no sentido, em particular, da privacidade, mais do que a confidencialidade. Primeira resposta que eu queria dar é a seguinte: se você tem uma excelente ideia, a melhor coisa, na minha opinião, que você tem que fazer é contar a sua excelente ideia para outras pessoas. É assim que você vai descobrir que a sua excelente ideia provavelmente alguém já teve. E é assim que, ao escutar a opinião dos outros, a sua excelente ideia vai se enriquecer ainda mais e realmente vai se tornar um diferencial muito grande. Mas aí eu não respondi sobre a LGPD, né? Sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, como em toda situação complexa em que a gente tem um pouquinho do pró, um pouquinho do contra, o caminho do meio é sempre o melhor, o caminho do equilíbrio, e os valores que nos norteiam são os mais essenciais. Na proteção de dados, a questão ali é moral, ou seja, esse dado que eu tenho moralmente, ele realmente vai comprometer a privacidade de uma pessoa. Estou entregando os meus dados sobre alguma questão de saúde minha, e realmente uma questão minha, não gostaria que os outros soubessem. Nesse caso, os dados têm que ser
proteger por questões morais, realmente. Não por questões de não queremos compartilhar, não queremos aprender junto, mas por questões morais. Agora, a partir do momento em que o dado consolidado de forma ampla pode ser utilizado para melhorar sem ferir a privacidade de ninguém, é lógico que dados abertos é muito útil para todos. Então, eu remeto aqui à questão moral. Eu estou prejudicando o outro ou não estou? Se eu estou prejudicando o outro, eu protejo. Se eu não estou, eu compartilho. Muito bom, interessante. Segunda pergunta para o Cláudio, é a soma de 3 perguntas, mas todas ligadas à mesma temática, que é suporte, fomento e incentivos públicos, né, à inovação. Vários projetos foram colocados aí para o Felipe também, mas o Felipe já está numa instituição que per si, né, o ISE, já tem um fomento, já é um fomento público per si, mas no caso do Einstein, né, a questão é quanto se utiliza de recursos, né, que, vamos dizer assim, dão suporte ou compensam risco tecnológico. Aí, acho que você falou da FAPESP, mas a pergunta é também se vocês usam Lei do Bem, BNDES, FINEP e outras linhas de financiamento para compensar esse risco tecnológico, obviamente, alto. Sim, o Einstein tem algumas características específicas, ele é uma instituição sem fins lucrativos, né? Então, a Lei do Bem, especificamente, ela não se enquadra, mas a gente utiliza FINEP, a gente utiliza BNDES, FAPESP, e também a gente faz projetos, na verdade, com outros atores em que eles utilizam. Então, tem muita projetos que a gente colocou um seed money, que a gente fala, e que depois outros colocaram. Então, assim, a gente fica muito contente quando o nosso dinheiro chama mais dinheiro. E isso é muito bom, né? Porque, na verdade, você compartilha o risco, e eu acho que você falou muito bem. Nesse mundo de inovação, essa inovação mais disruptiva, menos de melhoria contínua, o risco é parte total do jogo. E se você não entender isso daqui, é melhor não entrar, né? Porque, então, quando eu mostrei assim, a questão de 59 startups, assim, a gente sabe que boa parte delas não vão dar certo economicamente. A gente sabe que dessas 59, umas 5 ou 10 vão ser maravilhosas. E se a organização não está preparada para viver com isso, ela quer soluções muito rápidas, né? Então, eu vejo muitas empresas que fazem um edital rápido e querem uma solução rápida, e se não teve naquele primeiro edital, se frustra. Na verdade, eu acho que você tem que cultivar esse jardim de empreendedores e intraempreendedores e lidar com o risco o tempo todo. E o dinheiro teu, você tem que colocar o seu dinheiro também, porque a gente fala o seguinte: se você não acredita, por que os outros vão acreditar? Então, a gente co-investe com a FAPESP, a gente co-investe com anjos, redes de anjos, a gente co-investe com venture capital de Series A, Series B, a gente toma dinheiro do BNDES, enfim, então é um mix de dinheiros apostando no risco e na inovação. Não, bem interessante, bacana. Espero que tenha atendido aí quem tenha feito a pergunta. Minha segunda pergunta para o Felipe é o seguinte, essa pergunta, inclusive, é minha, tá? Depois desse aprendizado, né, que nós estamos tendo aí de termos que inovar ou de forma incremental ou muitas vezes radical para a gente, né, mitigar, né, os desdobramentos, né, de um processo totalmente não previsto, né, da pandemia, que ninguém contava com essa repercussão, e todos se adaptando, né? Aí minha pergunta é, Felipe, na tua concepção mais de sistêmica, né? É interessante, é importante, se deve investir, né, numa inovação, vamos dizer assim, proativa em relação ao imprevisível, ou seja, vale a pena gastar dinheiro para que numa nova surpresa, que não necessariamente precisa ser um vírus, pode ser um cataclisma, alguma coisa assim, vale a pena, é possível, devemos nos preparar para isso? Uma pergunta um pouco mais holística. Mais uma pergunta bem complexa, né? Porque ela remete, na realidade, à estratégia versus operação ou tática. Primeiro, é importante a gente relembrar o que é estratégia e a forma como a palavra estratégia é utilizada nas organizações. Faça a pergunta retórica para todos que estão nos ouvindo. Quantas vezes vocês já ouviram recentemente: essa reunião é estratégica?
essa pessoa é estratégica, essa cadeira é estratégica, essa mesa é estratégica. Então, em resumo, a palavra estratégia é muito utilizada para dar medo para as pessoas. Eu quero te dar medo, eu quero que você ache que isso aqui não é para você, eu quero dominar. Então, eu vou utilizar a palavra estratégia de forma completamente equivocada, porque estratégia não tem a ver com algo que tem uma importância, seja ele político, seja de alguma outra natureza. Estratégia, tecnicamente, é você decidir onde você vai entrar, onde, como você vai entrar e como você faz para sair do lugar que você vai entrar, né? E uma visão de longo prazo, de futuro mesmo. O fato é que o longo prazo é algo complexo atualmente, como você estava colocando, porque a qualquer momento tudo pode mudar radicalmente. Então, eu responderia de forma provocativa, para a gente refletir, que a estratégia está na operação. A estratégia está na sua capacidade de se adaptar em tempo real. E não mais em fazer planos de longuíssimo, né, alcance, que não necessariamente farão sentido, porque tudo pode mudar a qualquer momento. Então, a questão não é tanto o que eu vou fazer daqui 2 anos, daqui 5 anos. A questão é o que eu faço aqui agora para resolver, mas resolver tendo uma visão do futuro, tendo um propósito. Mais do que visão, eu prefiro usar para propósito. Se eu tenho um propósito, se nós compartilhamos um propósito, eu ajo aqui agora, né? Me comprometo aqui agora, faço o melhor aqui agora, estou presente aqui agora, para que nós possamos atingir o nosso propósito. Então, realmente estou sendo, entre aspas, estratégico, fugindo talvez de a palavra estratégia para dar susto nas pessoas. E o meu último comentário seria o seguinte: o futuro não é o que ele é. O futuro ele é do que nós queremos que ele seja. O futuro pode ser desenhado. Cabe a nós desenhar o futuro que a gente realmente deseja. Mas esse futuro se desenha no presente. É aqui agora que eu faço alguma escolha para desenhar o futuro que nos interessa. Se eu fizer aqui agora uma outra escolha, eu estou desenhando um outro futuro diferente. Então, novamente, a estratégia está na operação. A estratégia está no chão, a estratégia está no mundo real. Ela está quando você está com os pesquisadores, com as startups. Ela não está no PowerPoint. PowerPoint é uma ilusão. Muito bom. E essa é a resposta que eu queria ouvir, porque exatamente, vamos dizer assim, é impossível você traçar estratégia, vamos dizer assim, planejar, investir dinheiro em algo que pode vir de qualquer lugar, né? Pode vir da saúde, pode vir do problema meteorológico, etc. Mas, assim, o que se pode fazer, o Felipe deixou isso claro, a gente preparar nossas organizações para serem mais flexíveis e adaptáveis possíveis quando de uma surpresa. Então, assim, isso, inclusive, é um dos fundamentos do MEG também, do nosso modelo. As empresas têm que aprender, como muitas que estão se saindo bem, porque mudaram o foco, mudaram a abordagem em relação ao mercado atual. Então, isso é o grande lance, é o grande pulo das empresas, né, se prepararem para novas surpresas, sendo cada vez mais flexíveis, né, e que possam se adaptar. Bom, eu vou fazer uma apresentação final, aí volto para vocês e vou fazer uma pergunta, eu diria assim, nada confortável para nenhum dos dois, mas acho que faz parte do nosso objeto aqui, que é o seguinte: eu estou lendo aqui uma apresentação, uma pergunta de uma pessoa que está assistindo. Eu acho que é dentro do contexto que o Felipe colocou bastante, né, da máscara, né? Nós não devemos enxergar, estamos nos protegendo, mas nós temos que proteger aos outros, né? Então, assim, nessa linha, a pergunta foi a seguinte: tanto a apresentação do Einstein como a do Heinrich, ou no caso é do Senai Easy, citam o desenvolvimento de testes para coronavírus. Aí a pergunta dele é: os dois projetos trocam informações? Existem sinergias entre os dois projetos e entre tantos outros que no Brasil, com certeza, estão sendo desenvolvidos? Então, essa é a pergunta para vocês. Enquanto isso, eu vou mostrar aqui eu vou fazer minha apresentação final, aí eu volto para vocês, ok? Para a gente ouvir qual que é a posição de vocês. Está todo mundo vendo a minha apresentação? Sim. Então, eu queria apresentar aqui, na próxima semana, nós vamos ter um novo painel, o terceiro painel, que vai tratar, né, dentro do mesmo guarda-chuva, né, da adaptabilidade, do novo normal empresarial, do tema, eu vou chamar de
RH, mas RH tem um contexto de siglas que é recursos humanos. Eu gosto muito da expressão resultados humanos, que a Daviane Chemin, que é uma das palestrantes que vai participar, coloca, nesse contexto mais aberto, né, de resultados humanos, de gestão autônoma, distribuída. Então, nós vamos falar muito sobre esse novo contexto, né, que já estava, né, em franca evolução e implementação nas empresas, mas sem dúvida com esse novo contexto, né, com teletrabalho que necessita, que cria N novas demandas, né, que então a gente vai estar apresentando semana que vem. Vai participar da Daviane Chemin, né, ela é fundadora da DC Chemin Resultados Humanos, atua fortemente nessa temática, dá palestras, é consultora, foi inclusive nossa colega na FIEP também, de mim, do Felipe, diretor de RH, foi da BRH Nacional, e o Fábio Rosé, que aceitou gentilmente também nosso convite, ele é o vice-presidente mundial de RH da L'Oréal, né? Ele inclusive vai fazer essa apresentação a partir de Nova York. E queria também colocar aqui, informar dos novos cursos que nós vamos ter, né, pela FNQ, nos dias 13, 14, 15 e 16 de julho. Nós vamos ter uma estruturação e implementação de um sistema de indicadores, né, desse nosso modelo de gestão, que inclusive aborda muitos dos temas que o Felipe colocou. Nos dias 20, 21, 22 e 23 de julho, vamos falar sobre o próprio modelo, que tem o tema da liderança, da adaptabilidade, dos recursos humanos, estão muito forte. E, uma vez implementado o modelo, você também tem que ter os instrumentos para acompanhar e para avaliar. Então, temos os cursos também nessas datas que estão vendo aí, 27, 28, 29 e 30 de junho. Então, isso que eu queria passar para vocês. Depois a gente vai passar o conteúdo para todos. No portal nós vamos ter, inclusive, a gravação desse evento de hoje, né? E eu queria agradecer muito a todos. E quero voltar, então, para o Felipe. Deixa eu sair aqui do share. Felipe, para o Terra, para vocês responderem essa pergunta, né? É possível, deve-se, né, compartilhar ou tentar procurar, assim, pesquisas e inovações semelhantes, ainda mais numa situação dessa, né? E deixar de lado, eu vou dizer agora assim, sem ouvir a opinião de vocês, um ator que é o que talvez leve a todos não se conversarem, que o Felipe chamou que é só o meio, que é o dinheiro, né? Mas, assim, deve-se, em qual escala, quanto, né, pode-se compartilhar essas evoluções para que se ganhe tempo, né? Para que se queime etapas desses desenvolvimentos todos que estão acontecendo em paralelo. Então, essa é a pergunta final instigante. Estamos bem no horário alemão, temos 3 minutos. Então, agradeço antemão a vocês, mas deixo a palavra para os dois. Eu vou falar bem rápido, né? Até para ter um lado técnico que eu queria falar. Primeiro, assim, o Felipe e eu, a gente fala bastante com uma certa frequência, até inclusive com relação a teste, áreas da saúde, de maneira geral. Muito bom. Eu falei de 2 testes. Um teste é baseado em PCR, que é uma tecnologia específica. Daí o outro teste é baseado em NGS, que é New Generation Sequencing, que usa uma outra base de equipamento. Então, assim, nesse caso são 2 projetos com 2 startups diferentes, que o resultado final é fazer o diagnóstico. Mas, logicamente, se utilizam equipamentos, recursos humanos, competências, que, logicamente, têm alguma interação, mas que seguem caminhos paralelos, né? Então, assim, é interessante, porque eles convivem, né? E daí, logicamente, são empresas e elas têm interesses no mercado. Na hora do mercado, vai lá, eventualmente acaba batendo no mesmo, digamos, cliente. Isso é normal, né? A gente tem os termos que são utilizados hoje, né? Que são frenemy, né? Friend e inimigo ao mesmo tempo, competição. E isso é normal e a gente, sempre mantendo a ética, é sempre comum e é normal esse tipo de... cada vez mais complexo, porque é difícil fazer as coisas sozinhos, né? A própria HiLab, que foi citada, é uma empresa que a gente já conhece bem. Eu conheço particularmente o Marcos, que é o fundador. Ele já esteve no Einstein algumas vezes. A gente estudou como fazer coisas juntos. E daí, enfim, por que não fez coisas juntos exatamente? Assim, às vezes o projeto não casou com o time, enfim...
Mas e o próprio Tecpar, o secretário de saúde do Paraná, nos procurou outro dia, que tem uma empresa de Israel, olha que interessante, que está vindo, que tem um teste que é de um bafômetro do Covid, que a gente podia colaborar também. Então, assim, é um mundo muito mais complexo. É difícil fazer as coisas sozinho dentro de casa, porque está todo mundo falando com todo mundo. Mas, de vez em quando, tem um lado comercial que lá na ponta se compete. Eu acho que isso é Claro. normal. Então, é isso. Não, perfeito essa colocação, né, dessa dicotomia, né, que existe esse compartilhamento, existe essa liaison, mas sem dúvida às vezes por esses fatores, obviamente comerciais também, nem sempre tudo do ideal é possível. Felipe, seu comentário. Da minha parte, então, concluindo rapidamente também, em 3 momentos. O primeiro momento, sim, a gente se conversa muito. A verdade é que eu estou incomodando o tempo todo o Terra, não é verdade? Passando mensagens a todos os horários e da mesma forma muitas outras pessoas. Então, se você não quiser que eu te incomode, não deixe o teu WhatsApp comigo, porque eu sou um ser conectante, sabe? Eu conecto demais. Essa é uma primeira parte da resposta, o Terra poderá testemunhar. A segunda parte, eu acho que em termos de parceria, quando a gente realmente quer, quando ambas partes realmente querem que uma parceria acontece, ela vai acontecer. Assim, nos anos que eu tenho, poucos anos talvez de experiência, enfim, quando as duas partes genuinamente, de forma ética e moral, quer que a parceria aconteça, ela vai acontecer. Talvez não vai ser tudo isso, talvez vai ser menor, vai ser um piloto, mas ela vai acontecer. O mais importante para mim não são os aspectos financeiros, econômico, comercial por trás disso. São os aspectos morais e principalmente o propósito. Se a gente tem um propósito comum e se a gente moralmente quer que as duas partes ganhem e não que uma parte sai se sobressair em cima da outra, isso vai dar certo. E o terceiro elemento, e o Terra já falou, o mundo real é complexo, é fato. E querer dominar toda essa complexidade é ingênuo. Então, tem milhões de outras conexões que eu precisaria fazer, eu não consigo fazer porque eu sou apenas um ser humano, não é verdade? Ou nós, como organização, não conseguimos fazer. Então, vamos fazer o nosso melhor. Aqui e agora já é um excelente momento com a Fundação Nacional da Qualidade para a gente se conectar. Já é um elemento para nos ajudar a dominar essa complexidade. Seria esse o meu depoimento. Muito bom. Puxa, acho que foi um fechamento fantástico nessa essa colocação, até eu diria assim, alinhada dos dois. Acho que foi bem clara, foi importante a pergunta também. Então, eu queria finalizar aqui antes, mas agradecer todo o pessoal de suporte, a Patrícia, que nos ajudou com a parte de comunicação, Douglas com a parte de estrutura, a parte digital, a Marcela com a coordenação e consolidação das perguntas, a Daviane e Cibele, que estão nos ouvindo e vendo, que ajudaram a organizar, e o Theo, que deu todo o apoio, né, da organização, né, do processo em si para tocar esse webinar. Então, queria finalizar agradecendo enormemente o Felipe, né, ao tempo despendido, não só agora, mas em toda a preparação, né, ao Cláudio também, de ter aberto essa agenda. A gente sabe que ele teve que fazer 2 malabarismos, né, Terra, bastante grandes para poder abrir essa agenda. Agradeço muito tua flexibilidade e espero que todos tenham gostado. Espero que todos peço, né, depois responder, né, nossa pesquisa para ver, né, onde é que nós podemos melhorar, né, para que o próximo, o terceiro e quarto painel e os próximos webinars sejam melhores ainda. E eu espero que esse webinar tenha dado, né, colocado algumas reflexões super importantes, né, do Einstein, sem dúvida, do propósito do Einstein, que mudou muito desde a vinda do Terra, e das colocações assim sistêmicas do Felipe. Então, agradeço a todos, né? Obrigado a todos que nos assistiram, aos que fizeram as perguntas, e estaremos disponíveis aí e nos vemos no terceiro painel semana que vem. Muito obrigado a todos, uma boa tarde. Tchau, tchau. Muito obrigado, tchau. Obrigado, tchau. Theo. Até mais. Tchau, obrigado, Cláudio. Tchau, Theo.